Realmente, quando a gente começa a entender o que o Eterno tem na vida da gente, Ele faz proezas, né? Ele faz coisas maravilhosas. Eterno Elohim, também te peço agora, Pai, que Tu venha nos abençoar, Tu venha nos usar conforme a Tua vontade, ó Pai, com as palavras vindas de Ti, para que nós possamos assim transmitir tudo aquilo que Tu quer para todos nós, ó Pai, nesse dia importante que é o Shabat, coroa da criação, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que antecede Yom Kippur, ó Pai. Amém, Pai, e amém. Como o Anderson já explicou bem, irmãos, a paraxá de hoje é uma paraxá, quando a gente olha para o capítulo, né? Quando nós, os que somos responsáveis, muitas vezes está compartilhando com vocês, olhamos e vemos às vezes 1, 2 ou 3 capítulos, a gente quando olha para um capítulo, a gente imagina, poxa, eu acredito que vai ser menos difícil, porque fácil nunca é, né, pastora? Vai ser menos difícil, mas é impressionante como não importa se a paraxá tem 1 ou mais capítulos, porque o Eterno, Ele faz aquilo que Ele quer. E durante a semana o Eterno vem me incomodando com o assunto, nós vamos falar sobre ele mais à frente. E como muitas vezes acontece conosco, a gente acaba relutando para ter a certeza se é isso que Ele quer que nós compartilhemos. E a paraxá, como disse, é a 52ª, Vayeler, significa Ele vai. Na Torá, vamos lá, a gente pode abrir já em Deuteronômio 31, do versículo 1 até o versículo 30. É uma paraxá extremamente importante, porque nós estamos hoje, como já disse, no Shabat Teshuvah. É um Shabat conhecido também como Shabat do retorno, ou Shabat do arrependimento. Nós temos ainda o Shabat no dia de hoje para nos encontrarmos com o Eterno, pedirmos perdão por todos os nossos erros, sacramentarmos a nossa vida para com Ele no livro da vida, e adentrarmos e penetrarmos o novo ano, que já está às portas e já foi celebrado um ano. Estamos no ano 5.779, temos uma importância enorme em entender isso, temos uma importância enorme em entender o que cada etapa que o Eterno determinou na sua palavra, cada etapa, como tem o ano religioso, tem o ano civil, tem as festas semanais, as festas do segundo semestre, as festas do primeiro semestre, as festas diárias com o Shaharit, o Arvit, são todas muito importantes na nossa vida. E não é à toa que o Eterno coloca isso para nós. E o interessante também que me incomodou, e isso me incomodou até hoje de manhã, muito. Porque Moisés, agora que está às portas de ser recolhido, né? E ele ainda novamente, ele insiste. Ele com a responsabilidade que ele teve, a responsabilidade de passar todo o período, ele ainda insiste em levar a todos a importância de guardar, de obedecer, de ouvir os mandamentos do Eterno, pois eles estavam à porta de atravessar. Ele tinha o seu sucessor ali, Josué, um sucessor o qual foi eleito pelo Eterno. Ele não havia como questionar, em momento algum ele questionou também. Obviamente ele sabia da índole de Josué, durante todos os anos ali o acompanhando como um aprendiz, não é verdade? E o que reluta é que quando a gente vai falar, parece muito repetitivo, muita coisa que acontece na casa, parece muito repetitivo. Nós vamos estudando, falando de mandamento, falando de estatuto, falando de obedecer, falando de ouvir, falando de respeito, parece sempre repetitivo. Mas não tem jeito, se não for dessa forma, se não precisasse ser dessa forma, o Eterno tinha estabelecido os encontros diários, os encontros semanais, os encontros mensais e anuais, porque Ele sabe que nós erramos por interesse próprio, como falamos já várias vezes. E se nós ficarmos insistindo nisso, fazendo aquilo que nos é como responsabilidade, nós teremos cobrado por isso. Nós não podemos, em hipótese alguma, tentar transmitir alguma coisa aqui, ou numa sala com uma criança, ou num encontro com os jovens, ou numa responsabilidade como teremos em outros lugares, quando o Eterno determina que nós devemos ir e executar aquilo que determina. Mesmo que muitos achem que é repetitivo, isso não pode importar aos nossos ouvidos. Nós não podemos dar importância a isso, porque se não for dessa forma, se dessa forma erramos, se dessa forma, ouvindo, a gente comete vários e vários erros por conta dos nossos interesses, da nossa vida, das nossas vontades,
Quem dirá se não fosse assim? Se os encontros diários não existissem, se os Shabats eles fossem, eu vou exemplificar aqui, tá? De um período maior, que passasse 2 semanas. Se não fosse dessa forma, como não seria a nossa vida? Muito pior do que é, a título de erro, a título de estar querendo fazer as nossas vontades em primeiro lugar. Por isso da extrema importância de nós não só entendermos, vou exemplificar aqui na palavra, é chato eu ter que ir de manhã, é chato eu tentar ir na parte da tarde, é chato eu todo Shabat não poder fazer o que a grande maioria está fazendo aí fora, é chato eu não poder fazer uma hora extra num Shabat para ganhar um dinheirinho a mais, quando a minha empresa fica me pedindo, ou eu mesmo estou precisando de um dinheiro. É muito chato, pode parecer chato aos olhos do que não entende, aos ouvidos do que não entende, aos ouvidos daquele que ainda não tem o seu coração transformado, isso pode parecer chato, mas aos ouvidos daquele que entende, isso vem como uma voz suave, como um bálsamo, tranquilo, e ele não faz, ele executa naturalmente, tranquilamente, suavemente, sentindo toda a leveza e recebendo do Eterno todas as recompensas, por estar simplesmente executando com seu coração puro, com seu coração voluntário, com vontade de executar aquilo que ele determinou, porque ele determinou para que fosse cumprido, e ele também determinou e disse, como nós vamos ler no versículo 15, que ele propõe a vida, não é verdade? E o bem, e ele no capítulo 30, perdão, não é no 31, capítulo 30, versículo 15, ele propõe a vida e o bem, ele propõe a morte e o mal. Cabe a nós obedecermos, seguir tudo aquilo que ele estabeleceu para nós e termos como recompensa tudo que está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, que são as bênçãos, ou nós seguirmos a morte e termos como consequência o que também está no capítulo 28, que são as maldições, não é verdade? Vamos comigo lá no capítulo 30, no versículo 11. Deuteronômio 30, versículo 11. O Eterno muitas vezes usa conosco como a gente faz com uma criança, né? Com Raquelzinha, que é a minha caçulinha, eu tenho que falar com ela 200 vezes. 200 vezes, eu tenho que repetir para ela, não pode, ela tema, não pode, ela fica quietinha, olha de lado, olha, se eu distrair ela vai e tumba, tenta fazer o que não pode. É desse jeito, o Eterno faz conosco porque nós agimos da mesma forma. Muitas vezes estamos ali recebendo, tem alguém ensinando, alguém nos instruindo, alguém mostrando qual é o caminho pelo qual nós devemos andar, que é um caminho correto, um caminho digno, e a gente fica ali, só esperando o momento de dar uma escapada, deixando entrar no ouvido e sair no outro, não nos dando conta da importância daquilo que está sendo passado para nós. Não nos dando conta de que aquilo é para a nossa vida, aquilo é para nosso crescimento, é para a mudança, muitas vezes, daquele eu, que é um eu que está ainda precisando de ajuste, não é verdade? 30, versículo 11, ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para dizer, quem atravessará por nós o mar, para que o traga a nós e faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Eterno teu Elohim, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Eterno teu Elohim te abençoará na terra que passas a possuir. Versículo 17. Se porém o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Agora escolhe a vida para que vivas, tu e teus filhos, amando o Eterno teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés aqui, a gente pode observar, ele já sabia, já recebeu o recado que ele seria recolhido ao Eterno, e mesmo naqueles momentos finais ali da vida dele, ele ainda tem aquela grande responsabilidade. Talvez isso na nossa vida, quando nós tenhamos uma responsabilidade, quantas vezes não aconteceu? Eu estou com uma responsabilidade que se finda nesse momento. Quando eu vou chegando perto dessa responsabilidade, eu afrouxo. Ah não, vai entrar outro. Não se preocupa não, deixa, agora não é mais comigo. Agora vai ser com outro. Não nos preocupando com a consequência do que virá posterior. E eu preciso me preocupar, porque se tudo aquilo que me foi imputado como responsabilidade, eu fiz e fiz muito bem feito, quando eu de fato não tenho mais responsabilidade, a sequência ela tem que fluir normalmente, eu não posso afrouxar no final. E a preocupação dele era bem interessante, por quê? Porque ele já tinha um escolhido por Adonai. Ele ainda não estava na responsabilidade de encontrar alguém, o Eterno já o tinha feito, escolhido Josué. E ele não podia questionar. E se Josué foi escolhido porque ele tinha a capacidade de dar sequência a todo o trabalho que foi feito desde quando Moisés assumiu a responsabilidade com o povo de Israel. Agora Josué tinha a responsabilidade de atravessar o Jordão, entrar na terra, possuir tudo aquilo nas batalhas que ele tinha. E Moisés não, Moisés ainda preocupado com toda a descendência, já foi falado aqui também várias vezes sobre gerações, preocupado com tudo o que aconteceria depois que ele fosse recolhido, porque ele conhecia muito bem esse povo, e quantas não foram as vezes que o povo se desviou, e quantas não são as vezes que nós somos exortados pelo Eterno, somos corrigidos pelo Eterno, passamos por um grande momento de dificuldade, e aí a gente pega e dá uma aprumada na vida, mas logo na frente a gente comete novos erros, entristecendo o Eterno, fazendo aquilo que de fato não deveríamos fazer. Mas Moisés não, ele estava preocupado, muito preocupado, muito preocupado. Ele deixou claro também, que tudo aquilo que ele estava falando ali, que ele estava pedindo para Israel, não era difícil demais de entender, de atender, porque há quanto tempo que a Torá já havia sido estabelecida? Ele tinha finalizado de escrevê-la, mas o povo veio acompanhando com ele há quanto tempo no deserto? As maravilhas que o Eterno fez, eles presenciaram, não é verdade? Josué e Caleb ainda presenciou muito mais do que toda aquela geração, porque os que estavam ali para entrar e porventura já tinham nascido na época que eles saíram de lá, estavam com menos idade, eram pequenos. E o interessante que ali naquele momento, quando a gente observa no capítulo 30, no versículos 15, é uma decisão muito importante, e ele estava totalmente preocupado, porque toda aquela nação estava na frente dela uma decisão de ir para o lado da bênção e para o lado da maldição. Todo aquele povo, e Moisés obviamente estava muito preocupado, e ele queria que todo o povo seguisse o lado da bênção, e ele estava mais uma vez frisando tudo isso que ele frisou no capítulo 30, no final, para que não acontecesse o que eu já falei lá no capítulo 28. Agora o que me chama a atenção, irmãos, leiam comigo o versículo 20. Amando o Eterno, o teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais. Obviamente nós já falamos também, bênçãos prolonga a vida, maldição encurta a vida. A gente vê isso na vida hoje em dia, não é verdade? Quantos não são interditados por conta de estarem seguindo um caminho que não deveriam seguir? Mas são três, irmãos, três palavras-chave nesse único versículo. Leiam comigo. Amando ao Eterno, ouvindo ao Eterno e apegando ao Eterno. Essas três palavras são amor, obedecer e apegar-se.
o resultado deles optarem em aderirem a esse versículo culminaria com a bênção para a vida deles. Porque aqui, quando nós olhamos aqui, ó, ouvidos, dando ouvidos, nós estamos falando na raiz hebraica, é o Shema. Shema, eu não sei pronunciar direito. E o que significa isso? Ouvir, escutar e obedecer. E aquilo que a pastora falou aqui um pouquinho antes. Quantas vezes nós falamos isso por dia? Todos os eventos da casa, nós lemos Deuteronômio 11, que começa no versículo 13. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. Não é verdade? O Eterno é um, Ele é único. Quantas vezes nós não falamos? E é interessante que o ouvido aqui é no sentido de obedecer. Ouça, escute e obedeça. Ouça, escute e obedeça. E quando a gente observa isso, o tema principal do livro de Deuteronômio é justamente essa palavra. O tema principal, a gente pode comprovar em Deuteronômio 11, 27, 28. Vamos lá, vamos dar uma lida. Deuteronômio 11, tem vários textos, eu vou ler um só. Deuteronômio 11, 27. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecesses. E esse ponto ele é muito importante, porque justamente nesse livro, Moisés várias vezes fala, ele diz novamente. Isaías 50, versículo 4... Elohim abre os ouvidos espirituais dos homens a fim de que escutem e obedeçam. Isaías 50, versículo 4. O Eterno Elohim me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo, para que eu aprenda como discípulo, para que eu obedeça como um discípulo. Porque o discípulo que não obedece, o discípulo que não aprende, ele não tem condições nenhuma de assumir nada no futuro. Aquele que tem ouvidos que ouvem é aquele que obedece. Provérbios 20, versículo 2. Vai no microfone, pastora. 55, pode ler, pastora. Aqui no capítulo 50 de Isaías, versículo 5, Sim. Ele diz que o Eterno abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde. E não me afastei. Eu não me retraí, não me afastei. Exato. Eu aceitei, assimilei Sim, a palavra. eu assimilei, eu entendi, eu obedeci. Porque Ele dá a oportunidade para todo mundo. Ele não seleciona um ou outro, Ele dá a oportunidade para todo mundo. Cabe a nós abrirmos de fato o nosso ouvido e ouvir. A pastora estava falando uma coisa interessante aqui. O que ela falou para nós músicos? Se os músicos não fizerem a parte dele para ir divulgar lá, o som vai soar do mesmo jeito. Obviamente que vão ter pessoas que vão passar e vai dar importância alguma, porque não vão ouvir, mas vão ter aqueles que vão ouvir, que vão olhar, que vão assimilar a mensagem que está vindo. Não é verdade? Se não, exatamente, a oportunidade lhes foi dada. Se não assimilar, a oportunidade lhes foi dada. O nosso papel é divulgar, o nosso papel é ir, o nosso papel é estar preocupado com aqueles que estão lá, para que nós possamos proporcionar oportunidade para eles. Daí a importância de tentarmos cada vez mais irmos em lugares aos quais nós temos medo, não é verdade? Vocês vão ver lá no versículo 6 e versículo 7, o que Moisés fala com o povo e com Josué, e depois no versículo 23, o que o Eterno fala com Josué. Irmos a lugares os quais a gente tem medo. O povo ali antes de atravessar o rio não estava com medo dos outros que estavam do outro lado? Por tudo que passaram, por todo o receio? Obviamente que sim, mas eles tinham que atravessar para se tornar uma nação, é uma situação.
Eles iam para se tornar uma nação. Agora, quantas pessoas não estão aí fora necessitando de oportunidade, necessitando de uma voz, necessitando de que alguém os mostre o caminho? E o que ela falou é verdade. Se não fizer conosco, se nós não abrirmos nossos olhos, nossos ouvidos e formos executar o que Ele tem determinado, vai colocar outro, né, pastora? Vai chamar outros. Vai chamar, sim. Pode falar, pastora, aí. Aproveita. 44 de Isaías ali que nós lemos. Exatamente. Ele está dizendo que ele vai derramar água, não está? Aí depois, mais embaixo, Isaías vai fazer uma sátira, a partir do versículo 7, com os ídolos que Israel tinha no coração, que o nosso povo tem no coração. Porque às vezes quando você fala, parece que é uma missão evangélica. Não é não. Não é não. Tem nada a ver com missionário evangélico. Que vai dentro de uma proposta da sua instituição, enviado pela instituição. Nós somos enviados por Adonai e não por uma instituição humana. Sim. Entendeu? Não criamos nada disso. Então aqui ele vem falando dos deuses todos, no capítulo 44. Aí ele fala assim, eu que confirmo a palavra do meu servo, cumpro o conselho dos meus mensageiros, 44, versículo 26. Ela será habitada, e a cidade de Judá, ele está dizendo de Jerusalém, elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Eu digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Eu que digo de Ciro. Ciro era um adorador de Marduk. Por isso que ele vai lá e chama Almir, nosso maestro. Ele é lá da Igreja Católica. Almir não perde uma festa bíblica. Exato. Para quem conhece, Adonai diz de Ciro, é meu pastor. E às vezes o outro que está ali se intitulando pastor, não é pastor coisa nenhuma. Porque não foi chamado por Adonai. E cumprirá tudo que me apraz. Quem vai cumprirá é Ciro. Ele vai deixar de ser idólatra, vai confiar em Adonai, porque Adonai derramará águas ao sedento e fará um movimento terrível. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada. Amém. E do templo será fundado. O templo será fundado, o templo do nosso coração será corrigido. Sim. E será uma habitação para Adonai. Sim. Mas consertado. Sim, limpo. Com o coração arrependido. Como ouvimos desse rapaz do Patrick. Quanto tempo ele veio aqui. Muito. Trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Esperando o tempo de Adonai. Amém. Para ele vir e cumprir Yom Kippur agora junto conosco. Como cumpriu já o ano passado, né? Você vê só, isso é uma obra de alguém, algum missionário que anunciou alguma coisa? Não. Adonai o chamou, amém, fazendo o seu movimento das águas da palavra e trazendo-o para a palavra. Amém. Não é isso? É verdade, exato. Então, se você não ouve, outro vai ouvir. Se você não dá ouvido, outro vai dar. Se os músicos não vão tocar e cantar, ele levantou lá outro para fazê-lo. É verdade. É com certeza. E você ficará no campo da desobediência. Sim. E com isso trazendo para si maldição. Exatamente. Trazendo para si maldição. Exato. Nós podemos interpretar também o significado, né, no obedecer é dar ouvidos a. É o que nós acabamos de falar. Dar ouvidos a. O Almir deu ouvido. Ele deu ouvido, ele entendeu e ele vem, ele participa nos... Exatamente, foi depois de um acidente, ele deu ouvido, entendeu, ele participa conosco. Alguns talvez não o conheçam, ele é um maestro que coopera conosco, contribui conosco em todas as festas. E detalhe, ele vem, ele fala, quando é a festa, não deixem de me avisar, eu já quero separar na minha agenda, porque ele vive de música, então ele tem muito compromisso tocando, então ele mesmo pede para avisar, ele mesmo fala, me avisa que eu já vou anotar. E ele todas as vezes participou conosco agora na escadaria. Ele, o irmão dele não pôde participar, né, ensaiou, mas não pôde participar. Dar ouvidos a, nós podemos encontrar isso lá em Salmo 81, versículo 11. Essa raiz, irmãos,
Shema, ela acontece só na primeira aliança, se não me engano, que eu não anotei, 1051 vezes, ou 1071 vezes. 1050, eu não me lembro se é 1051 ou 1071. Só essa raiz aqui, ó, Shema, a mesma raiz do ouça, Israel. Mais de 1000 vezes ela acontece. Isaías, eu falei Isaías? Perdão, Salmo 81. 81, vamos ler do versículo 10 até o 14, é 81, 11, mas vamos ler do 10 ao 14. Eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Mais uma vez, se nós formos lendo a Bíblia em vários momentos, ele repete, eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno, teu Elohim. Quantas e quantas vezes ele vem falando isso? Abre bem a tua boca e eu a encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Não quis dar ouvido à minha voz. O meu povo não quis, Israel não quis, pastora. Israel não quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Eles não deram ouvido, o Eterno deixou, tá bom. Siga o teu coração, siga a tua vontade. E andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra eles, contra todos os adversários. Os adversários nem sempre são pessoas, às vezes são dificuldades da nossa vida, não é verdade? É uma doença, é um problema familiar, é um problema na nossa empresa, não sei. Muitas vezes ele não é só uma briga com alguém por um desentendimento. E nós muitas vezes achamos que na força do nosso braço nós podemos conseguir. Na força do nosso braço nós vamos alcançar, nós vamos avançar. Israel não deu ouvido. Tanto que quando a gente volta lá para Paraxá, no capítulo 30, olha que interessante. O Eterno, quando vai abençoar Josué, ele chama Josué 30, 15, no 14, disse o Eterno a Moisés, ora, está próximo, perdão, 31, eu estou falando errado, porque eu comecei pelo 30, tá, irmãos? Se eu falar de novo, vocês me perdoem, é que eu estou, é o capítulo 31, corrigindo, tá? Versículo 14, disse o Eterno a Moisés, ora, está próximo o dia da sua morte, chama Josué. Irmãos, já pensou ouvir isso do Eterno? Um médico falando para alguém já deve ser duríssimo para quem ouve e para quem fala. Olha, infelizmente tu tem 2 dias de vida. Já é duríssimo. Imagina Moisés ali, um homem com todo o vigor, 120 anos de idade, um homem totalmente cheio de vigor. O Eterno falou, está próxima a tua hora, chama lá Josué. Qual de nós que aguentaria ouvir isso? Eu não aguentaria, não. É a intimidade que ele tinha, isso aí que eu ia falar, pastora. A intimidade que ele tinha, o ouvido dele era totalmente aberto. Ele tinha intrínseco na sua vida, no seu coração, o que significa amor, obedecer, apegar-se. Aquilo que está lá no versículo 20 do capítulo 30. Ele tinha isso muito tranquilo na vida dele, chamar para ele era uma coisa natural, normal. Então para ele ouvir do Eterno isso, era só um lembrete talvez que o Eterno estava dizendo, está chegando, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para ele é absolutamente normal, não é verdade? Continuando, da tua morte, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Eterno apareceu na tenda da coluna, na coluna de nuvens e parou à entrada da tenda. Disse o Eterno a Moisés, dormirás com os teus pais, este povo se levantarás e se prostituirá. Aqui o Eterno já vem narrando novamente, olha só, o futuro que aconteceria com o povo. Aí, irmãos, vamos nos colocar no lugar de Josué. Teve a trajetória dele, aprendeu, o Eterno o escolheu para a responsabilidade, ele tinha que atravessar o rio, combater lá na frente, e o Eterno fala, ó, eles vão pecar, eles vão se corromper. Imagina o líder já sabendo disso. Ele tinha que ser estar muito bem instruído, muito bem firme,
e a sua intimidade também com o Eterno muito firmada, fincada, porque ele podia titubear e falar: não, o Eterno já está me avisando que eles vão se corromper, eu vou trabalhar para quê? Eu vou para quê? Exato. Mas não, em momento algum se ouve, em momento algum. E lá no versículo 23, o Eterno repete para ele exatamente o que Moisés falou no versículo 7. 23, ordenou o Eterno a Josué, filho de Num: esforça-te e anima-te, pois farás entrar os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e serei contigo. O Eterno dá uma determinação para ele, dá uma ordem para ele, mesmo ele tendo acabado de ouvir aquele monte de coisa que aos olhos humanos nos desanimaria muito. E lá no versículo 7 foi exatamente o que Moisés falou. Chamou Moisés a Josué, ele disse diante de todo Israel: esforça-te, anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Eterno jurou a teus pais, que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Da mesma forma, Moisés, antes no versículo 6, faz a mesma coisa com o povo. A preocupação de Moisés com a geração, a preocupação de Moisés no passar do bastão, não é verdade? E nós vamos nos atentar para um item muito interessante que me chamou muita atenção aqui, mas antes, microfone, tem uns irmãos que nos escutam? Precisa, claro que precisa. Tem uns irmãos que acompanham pela internet e depois eles ficam reclamando da gente. Essas palavras que você acabou de ler da Torá, eu penso que o que mais pesa a Moisés não é a morte dele. Não. Porque para a morte para Moisés, ele vai para aquele ao qual ele tem uma intimidade, conforme o pastor falou. O que mais pesa para Moisés é que a descendência vai cair no mesmo erro que os pais. Exatamente. Então isso eu acho que é a dor maior daquele que trabalhou para o Eterno, é saber que toda a obra que ele fez, que ele operou, tem aqueles que ainda não ouviram, não entenderam, não deram ouvidos. Então eu acho que o mais pesado para Moisés, eu acho que ele gostaria sim de ter entrado na terra prometida, para dar continuidade ao trabalho que o Eterno estabeleceu para ele. Sim. Mas o pesar maior é saber que a próxima descendência vai cair no mesmo erro. Exatamente. Obrigado, Léo. Quando a gente observa, e Moisés, como eu falei, preocupado com a descendência, sabendo, como o Léo acabou de explicar, a gente vai lá no versículo 9 do capítulo 31, Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os líderes de Israel. Ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão das festas dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Eterno teu Elohim, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, para que a ouçam. Para que a ouçam. É a mesma raiz, chamar. Olha, ele sabendo daquilo, a importância, não era só um entrar no ouvido e passar despercebido. Tem uma profundidade enorme nisso. Reunireis, versículo 12, reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam. É a mesma raiz, irmãos. Aprendam a temer ao Eterno vosso Elohim, e tenham cuidado de observar todas as palavras desta Torá. Os seus filhos que não a souberem, ouçam, e aprendam a temer ao Eterno vosso Elohim todos os dias que viverdes na terra, de que tomarão posse depois de passardes o Jordão. Ele também estava preocupado em introduzir na vida de todos eles a importância deles verdadeiramente darem ouvido à voz do Eterno, a ouvirem aquilo que o Eterno tinha para ele, e tudo aquilo que ele vinha repetindo, que o Eterno determinava para ele. Moisés, mesmo preocupado com isso, mesmo preocupado com o bastão, mesmo preocupado nesse sentido que o Léo colocou muito bem colocado, né, com relação ao prosseguimento, o povo se tornar uma nação, a gente observa uma coisa que eu nunca tinha percebido, nunca. Queria ler com vocês o seguinte, olha só, versículo 6 nós já lemos: esforça-te e animai-vos
animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Eterno, teu Elohim, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Amém? Versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, diante de todo Israel, esforça-te e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Eterno jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Nesse momento aqui, Moisés está dizendo, quando nós observamos isso aqui, irmãos, olha que interessante, Moisés até então era o homem responsável, Josué foi o escolhido, não é verdade? Quando eu fui buscar exatamente essa palavra aqui, ó, versículo 7, chamou Moisés, que também está no versículo 2 numa outra tradução, na minha tradução não está disse não, mas é disse também. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, até esse momento ele ordenava, aqui ele disse, e disse, vou até achar aqui que eu nem cheguei lá, ele disse, e disse, não é ordenar, exatamente, ele já tinha entendido que tinha que passar o bastão, e esse disse aqui, no original, é tsavar, desculpa, falei errado, ordena é tsavar, o disse é amar, acho que é amar, eu não encontrei acento, que significa dizer, falar, proferir, é comunicar, é informar, é passar informação para outro. Quando ele diz aqui sobre a Torá, ele ainda dá uma ordem, não é verdade? Quando nós vamos no versículo 23, a raiz que está lá é ordenou. O Eterno não disse a Josué, o Eterno ordenou a Josué, e ordenar é tsavar, que é mandar, é ordenar, é dar ordens. Ele já estava aqui assumindo a sua responsabilidade. A partir desse momento, irmãos, primeiro era Eterno, Moisés, por intermédio de Moisés, Josué, o povo, etc. A partir daqui, Moisés, agora a conversa era direta, Josué com ele. Era Josué com o Eterno, para a responsabilidade que ele ia fazer. E quando a gente lê na tradução comum, a gente pensa que é a mesma coisa, a gente não dá importância, e tem esse significado. Josué ali estava, por isso que o Eterno estava dando uma ordem, agora é contigo, estou te ordenando, agora você está assumindo a responsabilidade. Moisés lá atrás já tinha entendido, Moisés já tinha feito isso, agora é contigo, Josué, é contigo. E quantas vezes nós não nos prendemos a tantas coisas que não é mais nossa responsabilidade, ficamos agarrados com aquilo, atrapalhando a continuidade da obra. Quantas vezes a gente não faz isso? Não larga, deixando para que outro vá. Outro que de fato tenha competência, seja o escolhido, obviamente, eu quero dizer nesse sentido. Pode falar, Léo. Você está falando isso aí, Ulisses, eu estou me lembrando que essa questão do Shema, o Shema, ele é a base de todo o entendimento da Torá, é ouvir, né? E o Eterno e Moisés aqui insistem com essa questão do ouvir, porque lá no princípio, Adonai falava com o homem e o homem obedecia. O homem não peca pelo ouvir, ele peca pelo ver. Uhum. Então, quando ele olha o fruto da árvore de que ele não tinha direito, ele a deseja. Ele não ouve a Adonai e ele vê o fruto. Então, Adonai, para conduzir o homem de volta, ele diz, você deixou de me ouvir, agora você precisa retornar para mim ouvindo. E a gente sempre conversa sobre aquele veja de Moisés, a Parashah, que Adonai leva ele para cima do monte e faz ele ver a terra. O ver de Moisés é o prêmio pelo trabalho. Sim. Moisés foi conduzido pelo ouvir o tempo inteiro. Ele não foi conduzido pelo ver, ele é conduzido pelo ouvir. E a transição dele aqui no capítulo 32, Ulisses, ele faz um cântico que é inclinai os ouvidos, terras e céus. Ele não fala para os filhos de Israel desejarem ver nada, mas sim manterem a conduta no ouvir, no Shema. E aí você está falando de uma transição pacífica entre alguém que agora disse com alguém a quem agora Adonai ordena. É uma transição pacífica de Moshe para Yehoshua. Sim. Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, ele faz esta mesma transição. Porque o nome dele é Yehoshua. Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, Josué.
Então, se nós traduzíssemos para o português Jesus como Josué, nós estamos falando do mesmo nome. Tratando nesse ponto de uma transição, Yeshua ali, você quando falava sobre ouvir, me fez lembrar uma passagem de João, onde ali no capítulo 5 de João, Yeshua faz a sua defesa como filho de Elohim de uma forma muito bonita. Só que o interessante, Ulisses, é que ele faz essa defesa após ele quebrar o protocolo do ouvir por uma necessidade emergencial. João capítulo 5. O povo de Israel e todos aqueles que se achegavam ali, eles estavam incapazes de ouvir. Talvez Yeshua tenha vindo no momento mais crítico, onde o ouvir, Ulisses, não se ouvia. Sim. E aí, se nós olharmos aqui um pouquinho antes do capítulo 5, o verso 48 do capítulo 4, Yeshua diz assim: Yeshua lhes disse: se não virdes os sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. A coisa chegou a um ponto tão crítico em Israel que ninguém ouvia, e Yeshua precisou, através dos olhos, mostrar. Só que aí, logo depois, ele retorna a Moisés, aqui no capítulo 5, verso 24, e diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação a vida e a morte a partir do ouvir, mas passou da morte para a vida. Amém. E aqui ele vem discorrendo sobre esta questão, porque ele fala aqui que a questão não é ver, porque ele diz: muitos verão, mas poucos crerão. Porque o crer e aderir a Adonai não vem por nós vermos os milagres que ele faz diante de nós, mas por nós ouvirmos a sua Torá e retornarmos para ele. Amém. Mas chega... Aí a pastora está pedindo para ler o 25, até o 30 que ele fala dessa questão. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e que as que ouvem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Mas não vos maravilheis disso, pois vem a hora que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Amém. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a condenação, a ressurreição na condenação. Então isso que você está falando, Ulisses, é o último momento de Moisés. Sim. Ele resume em: ouça a voz de Adonai. Ouça a voz de Adonai. E o interessante, irmãos, quem ordena é quem tem autoridade. Naquele momento, quem tinha autoridade sobre Josué era o Eterno, como sempre tem. Mas tinha o intermédio de Moisés até então. A partir daquele momento, Moisés já não tinha mais autoridade sobre ele, porque Moisés iria ser recolhido. E isso é muito interessante, porque quando a gente lê, Léo, a gente não observa esses pequenos detalhes por conta da nossa tradução. A gente não observa essas pequenas questões. E não nos damos conta que realmente essa transição ela é de extrema importância. E aí o Eterno agora começa a lidar diretamente com Josué. E Moisés, tranquilamente, como nós já falamos, tranquilo, ele apenas diz, ele tranquilo, se recolhe, e cumpriu a parte dele. Preocupado ainda, porque ele sabia que o povo iria se corromper, como o Eterno descreveu aqui em todo o capítulo, né? Sandra, não sai não que eu preciso de você. Fica aí. É verdade. Mentira. Porque o Léo acabou me auxiliando aqui e antecipando. E quando ele fala isso, nós vamos lá no capítulo 32, a importância de nós darmos ouvido à voz do Eterno, a importância de nós darmos ouvido a tudo que Ele tem determinado para nós, é o que nos determina se teremos vida ou não teremos vida. No versículo 32, e tem um detalhe que eu não vou lá, se nós lermos o Salmo capítulo 65, lá também tem, no versículo 2, se não me falha a memória, o ouvir lá, mas ali é no sentido do Eterno dar atenção para nós quando nós oramos a Ele. Porque uma coisa sou eu obedecer o que Ele está me dizendo, e eu obedecendo, seguindo o que Ele determina, Ele vai ouvir a minha voz, no sentido de dar atenção
Não é que ele vai me obedecer, ele vai dar atenção àquilo que eu estou falando. Mas se eu não obedeço, se eu não entendo o que é obedecer, ele não vai dar ouvido à minha voz. E quando nós vamos no capítulo 32, né? Eu vou ler, Sandra, depois você pode cantar, tá bom? 32, do versículo 1 a 4. Eu vou ler aqui na versão que está a nossa música. Coloca pra gente ali, por favor, Midian. Inclinai os ouvidos. Inclinai os ouvidos, terra e céus. Ouçam bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, gotejai minha lição. Destilai o meu dito como orvalho. Como a erva que se curva com a torrente, como gotas de água sobre a relva, clamaremos o nome de Adonai. Engrandeça o nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todas as suas estradas são justiça. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Olha o que está dizendo aqui, como ele começa, o que o Léo falou muito bem. Inclinai os ouvidos, terra e céu. É o chamar. É o chamar. Amém? Os ouvidos, terra e céu, ouçam bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, inclinai os ouvidos, terra e céu, ouçam bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, gotejai minha lição, destilai o meu dito como orvalho. Como a erva que se curva com a torrente, como gotas de água sobre a relva, clamaremos o nome de Adonai, engrandeça a nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todas suas estradas são justiça. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Ele é a rocha, a obra é perfeita, e todas suas estradas são justiça. Ele é a verdade, o Ei Havel, Tzadik, o Eveachado. Ele é Adonai, Vei Havel, Tzadik, Veachahu. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Viram ali o Tzadik? Amém? Ele ordena, ele que determina. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que nós verdadeiramente possamos entender a importância de dar ouvido. Quando proclamarmos o Shema, entendemos verdadeiramente o significado do ouça, do ouvir, né? Porque Josué entendeu, tanto entendeu que ele foi o sucessor de Moisés. Amém?